Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Ordem do Dia. No episódio de hoje, dando continuidade à nossa série sobre o pacote fiscal, meus colegas Jorge Misael e Gustavo Tavares vão falar sobre a PEC dos Fundos Públicos, PEC 187, que está em tramitação no Senado Federal. Gustavo, do que trata a matéria? Bem, a PEC dos Fundos Públicos trata da extinção de todos os fundos públicos que não forem previstos na Constituição Federal, no caso dos fundos da União, e nas leis orgânicas dos estados, no caso dos estados, né? Então, a PEC visa abolir, extinguir todos os fundos que não tiverem previsão constitucional. Isso porque existem mais de 200 fundos no Brasil e, segundo o governo, esses fundos ingessam mais ou menos 200 bilhões de reais, impedindo que sejam aplicados em outras áreas, porque a ideia original desses fundos é que eles fossem criados para financiar determinados projetos. Por exemplo, o Fundo Nacional da Segurança Pública, diversos fundos específicos para atividades daquele fundo. Então, como existem muitos fundos, mais de 200 fundos, muitos deles, segundo o governo, perderam a sua finalidade, perderam o seu objeto, mas continuam retendo receitas, retendo recursos que não podem ser aplicados em outras áreas. É por isso que o governo propôs essa PEC para descongelar esse orçamento bilionário, multibilionário. Jorge, qual é a situação da PEC no Senado atualmente? Nayara, a matéria atualmente está na CCJ, sob a relatoria do senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, e ela também está suspensa da deliberação por um pedido de vista coletiva que foi acatada no dia 12 de fevereiro. E esse ponto é interessante porque, segundo o regimento interno do Senado, no artigo 132, parágrafo 1º, diz que o pedido de vista ele é concedido e assegurado 5 dias corridos improrrogáveis, ou seja, como ela tem o pedido de vista já desde o dia 12, esse requisito regimental já foi superado e não foi cumprido. Então, saindo da CCJ, ela seguirá para o plenário, o que está previsto para ocorrer aí na quarta-feira, dia 4/3, onde será deliberada em 2 turnos de votação. E na discussão dentro da casa, quais são os pontos que levantaram polêmica, quais são as críticas em relação à PEC? Diferentemente da PEC emergencial e da PEC do Pacto Federativo, anunciou-se que essa seria a PEC menos polêmica, que teria menos oposição dentro do Congresso. Bem, de fato, considerando com as outras duas, é a menos polêmica, mas ainda assim tem pontos que são cruciais e alguns defendem veementemente esses fundos que serão extintos. Para começo de história, a PEC, conforme o governo enviou, ela estabelece um prazo em que esses fundos serão extintos, então não serão imediatamente. Eles serão extintos 2 anos após a promulgação da emenda. Então, se a emenda for aprovada esse ano, em 2022, aqueles fundos que não forem ratificados por lei complementar nos respectivos entes nacionais, subnacionais, eles deverão ser extintos. Então, por exemplo, aprovou a PEC, os estados e os municípios têm 2 anos para ratificar aqueles fundos que não são constitucionais. Então, por exemplo, numa audiência pública ocorrida no âmbito da comissão, a representante do Fundo Nacional de Segurança Pública afirmou que em muitos estados, compras de materiais essenciais como colete à prova de balas, escudos, só é possível porque existe esse Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, se ele for extinto, vai ficar muito aberto à decisão dos governadores e prefeitos a aplicação de recursos nessas áreas. Então, as pessoas que são contra a extinção dos fundos públicos argumentam nesse sentido, de que, acabados os fundos, os recursos que eram deles vão ficar à discricionariedade do governador ou do prefeito, que podem aplicá-los em qualquer lugar e não naqueles previstos originalmente. E Gustavo, houve alterações feitas pelo relator? O relator mudou a redação da PEC em seu substitutivo para deixar claro que aqueles fundos que, mesmo não tendo previsão constitucional, mas tendo receitas vinculadas constitucionalmente, vão ser preservados. Por exemplo, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, não está previsto na Constituição, mas no artigo 239 está claro que as receitas de alguns impostos, como o PIS e o PASEP, vão ser destinados para o fundo que custeará o abono salarial e o seguro-desemprego, ou seja, o FAT. O FAT é que paga o abono salarial e o seguro-desemprego. Então, o FAT em si não foi criado pela Constituição, mas existem receitas de impostos vinculados a esse fundo. Então, o relator deixou claro que esses fundos não serão extintos. Tem outros fundos também, como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Então, esses fundos, que mesmo não tendo sido criados pela Constituição, mas com receitas vinculadas constitucionalmente, não serão extintos. Outro ponto também
é que ele deixou claro que as leis complementares que vierem a regulamentar, a ratificar esses fundos, poderão ser de iniciativa tanto do Executivo quanto do Legislativo, porque alguma interpretação muito restritiva da emenda constitucional a ser publicada poderia entender que só a lei complementar do Executivo poderia ratificar esses fundos. Então, para facilitar esse processo de ratificação, o relator deixou claro que essa lei complementar pode ser de iniciativa tanto do Legislativo quanto do Executivo. Outro ponto que o relator alterou foi com relação às receitas desvinculadas, né? Então, extintos os fundos, as receitas vão para as contas de cada ente, mas preferencialmente essas receitas devem ir para a erradicação da pobreza e para a infraestrutura. Assim estava já no texto original. O relator propôs que isso seja mais claro, então que a receita desvinculada desses fundos sejam direcionadas para implantação e conclusão de rodovias e ferrovias, além de interiorização de gás natural produzido no Brasil. Também prevê no seu texto, né, substitutivo, que essa receita desvinculada ajude na revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e vá também para a segurança pública. Além daqueles fundos que falamos anteriormente, que tem receita vinculada constitucionalmente, não poderão ser extintos os fundos criados pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias Gerais dos Estados e do DF. Esse foi uma inovação também do substitutivo do senador Otto Alencar. Qual é o objetivo do governo com essa medida? Bem, como todo pacote fiscal, o objetivo do governo é reduzir o tamanho da dívida pública, né, por meio do corte de despesas. Nesse caso, especificamente, é uma forma de desbloquear os recursos que estão presos nesses fundos, né? Mas durante esses 2 anos que os estados e municípios vão ter para ratificar os fundos, durante esses 2 anos, todo o superávit financeiro que houver nesses fundos vai ser destinado para amortizar a dívida pública. Então, todos os fundos que vão continuar funcionando nos próximos 2 anos, se houver superávit, esse superávit vai ser para amortização da dívida pública. Depois desses 2 anos, né, quando acabar esse tempo, se esses fundos vierem de fato a ser extintos, né, aqueles que não forem ratificados, ficará na conta do governo, cada ente subnacional, tanto na conta da União quanto na conta dos estados e municípios. Aqueles recursos que até então eram destinados exclusivamente para aquelas áreas dos fundos, né, de segurança pública, enfim, podem ser utilizados de qualquer forma, como o chefe executivo de cada ente julgar conveniente. E lembrando, como o Jorge mencionou, na quarta-feira a CCJ do Senado vai votar a proposta. Quais são as expectativas para a discussão e para a votação, Jorge? Desde a discussão, desde a chegada do pacote fiscal, essa PEC 187 sempre foi a menos polêmica, como a gente adiantou. Diante disso, dado o momento da tramitação que ela está e as manifestações já expressas pelos partidos de oposição e de apoio ao governo, a tendência é que a matéria não sofra tanta objeção e tanta obstrução para sua apreciação, tanto na CCJ quanto também possivelmente já no primeiro turno no plenário do Senado. Então ela deve ter uma tramitação, se comparada às outras 2 PECs que acompanharam na apresentação, muito mais rápida e menos dolorida, vamos dizer assim. Já foram apresentadas muitas emendas à proposta, até agora 53 mais precisamente. Jorge, ainda há espaço regimental para modificação? Sim, Nayara, ainda há bastante espaço para alteração dentro dos parâmetros regimentais do processo legislativo. Nesse momento foram registradas já 53 emendas apresentadas no âmbito da CCJ e o relator, como de costume, acaba por rejeitar a maior parte, acatando algumas ali para subsidiar o seu substitutivo. E ao chegar em plenário, a matéria ainda pode ser alterada tanto no primeiro turno quanto no segundo, sendo que no primeiro turno ela ainda pode sofrer alterações de mérito e no segundo turno apenas alterações de redação. Então vamos aguardar os próximos passos. Este foi mais um Ordem do Dia. Falamos sobre a PEC 187, a PEC dos fundos públicos. Jorge, Gustavo, obrigada pela participação. Obrigado, Nayara. Obrigado, Nayara. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.